Fala galera, hoje eu trouxe a parte 5 do nosso Protinha do Apocalipse de Gelo. O começo de cada parte estará marcada na descrição. Bora pro vídeo. Nossa história começa com um repórter falando que a Terra entrou em uma nova era glacial. As temperaturas continuam a cair sem sinal de trégua. Ele fala para as pessoas não perder a esperança, e diz que o governo não esqueceu de nenhum deles, e que quanto estivermos juntos superaremos essa crise. Logo depois disso um avião se choca bem na frente da transmissão. E logo depois disso a transmissão foi cortada. Um homem viu essa última cena do telejornal. De repente vemos alguém chamar Han Feng. Aí vemos um homem com um taco com pregos. Esse é nosso prota. Ele olha no olho mágico. Ele vê uma linda mulher com traje de inverno grosso. O seu rosto estava todo rosado com um frio intenso. Ele logo abre a porta e o chama de Ziona, e pergunta o que ela está fazendo ali. Ele disse para ela entrar logo, pois o mundo lá fora ficou perigoso. Ela entrou e o beijou. Ele ficou confuso, mas não recuou. Logo depois do beijo ele pergunta o que aconteceu com ela, pois foi beijado um segundo após abrir a porta. Ela diz que percebeu que ele é a pessoa que ela realmente ama. Ela diz que é com ele que ela devia estar, e teve que passar por várias coisas lá fora para perceber quem realmente se importa com ela, e estará ao seu lado não importa o que aconteça. E falou: se não acredita, é só sentir o seu coração, pegando a mão de Han Feng e a colocando entre seus melões. E diz que está disposta a fazer qualquer coisa para eles ficarem juntos. Qualquer coisa, pensou ele com as bochechas coradas. Ela, vendo que ele ficou corado, colocou sua perna entre as pernas do prota, e começou a esfregar no brinquedo do prota tentando seduzi-lo. Ela botou a mão em suas bochechas e começou a acariciá-las. Ele disse que essas palavras significam muito para ele, mas agora era difícil. A garota o interrompeu e disse para ele não dizer mais nada, apenas feche os olhos e aprecie o momento. Ele faz o que ela pediu, e pergunta o que fazer agora. De repente um cara aparece com um taco e o ataca sem dar tempo de reação. O protagonista estava caído no chão depois da forte pancada na cabeça. Depois disso Ziona e o cara entram na casa. Ela olhava chocada por seu parceiro realmente ter matado Han Feng. O homem disse para ela parar de bancar a inocente, pois ela já sabia que esse era o único caminho. E disse que o mundo foi para o inferno há muito tempo e uma boca a menos para alimentar não vai mudar nada. Ele continuou dizendo que vamos ver o que esse idiota estava acumulando. Se nós administramos bem as coisas podemos sobreviver até alguém vir nos resgatar. Ele estava caído tremendo de agonia vendo seu sangue se espalhar no chão, e se perguntou se está morrendo, então é assim que é morrer. A última coisa que ele viu foi os dois se fretando ali na sua frente. O cara disse que a recompensaria pela atuação que fez tudo isso possível. E assim ele fechou os olhos. E disse se houver uma próxima vida ele nunca mais seria enganado. De repente começou a ver uma luz pequena, e cada vez essa luz ficava maior. À medida que a luz iria crescendo o protagonista começou a se perguntar o que seria isso. E diz ser tão quente, e começou a esticar a sua mão para pegar, ele se perguntava se aquilo seria o caminho para o céu. Ao tocar nela a luz ficou vermelha e sua mão começou a parecer que estava dentro do fogo. Ele tentou se livrar daquela luz. Mas quando ele percebeu a luz já estava no seu corpo todo. Ele começou a gritar de agonia. E de repente ele acordou, ele estava suando frio. Ele se perguntou onde estar agora. Foi quando ele percebeu que o sol existia naquele lugar. Feng demorou 30 minutos para entender o que estava acontecendo. Ele disse que achou que nunca mais sentiria esse calor novamente. E notou ser 28 de junho, e o apocalipse começa em 15 de julho. Ele disse que deveria estar morto, mas de alguma forma voltou no tempo meio mês antes do apocalipse começar, o que significa que ele renasceu. Mas algo está diferente desta vez, sua mão está com um brilho vermelho. O protagonista tentou apagar balançando a mão, mas nada aconteceu. Ele disse que desde que acordou essa luz estava na sua mão o tempo todo. Diz que não dói nem nada, só que apenas aparece quente. Ele pensava que seria um superpoder dado ao ele ter renascido. De repente ele espirra, quando ele olha sua mão ficou verde. Ele fica espantado ao ver sua mão ficando grande.
Ele rapidamente entrou em seu quarto e fechou a porta da varanda, com medo de algo mais drástico acontecesse. Ele viu que sua mão voltou ao normal, mas a luz verde continua lá. Ele se pergunta como a ciência explicaria isso. Ele disse que a luz verde é tão errática, ela encolhe e cresce de forma imprevisível, não é como o vermelho. Ele se senta no sofá se sentindo completamente esgotado, e se pergunta se isso é por causa da luz verde, mas que diabos é isso? De repente ele para e pensa se isso não é igual às histórias de animes que ele assistia. E diz que o protagonista sempre nasce com poderes roubados. Assim ele pega uma faca e tenta fazer algo, mas nada acontece. De repente o estômago dele ronca, aí ele nota que está morrendo de fome. Ele foi olhar alguma coisa na geladeira, mas quando abre nota que não tem nada. Ele vê que isso é ruim pois se não comer nada logo vai desmaiar de fome. Foi quando ele viu um petisco que ele usa para comer quando está assistindo na mesa. Ele disse ser soja torrada, e que não é exatamente uma refeição mas serviria por enquanto, e pensou que era melhor ele ir ao supermercado mais tarde. Ele pegou uma soja com a mão que estava verde e a lançou na boca. De repente houve uma explosão e fumaça foi por todo lado. Quando a fumaça se esvai, ele nota que está com uma raiz na boca. Ele não tinha gostado do que estava comendo, e disse que de todos os eventos bizarros que vêm acontecendo esse é um dos mais bizarros. Ele olhou para a planta ficando curioso e nota ser uma planta de soja. De repente ele percebe que não está mais cansado, nem com fome. E a luz verde desapareceu, e se pergunta ter alguma coisa a ver com a soja. Ele arrancou uma das vargens e a olhou cuidadosamente. Ele começa a pensar que talvez esse seja seu poder, e disse ser uma descoberta incrível que deve ser estudada melhor, mas sua prioridade é fazer um estoque de comida antes que o apocalipse chegue. Pela primeira vez em muito tempo ele pode sair da sua casa e ver os pássaros cantando, e andar no meio da multidão. Ele fala que quando o apocalipse chegar, essa multidão vai tudo se esconder em suas casas por causa do frio intenso. Ele estava andando pensando que primeiro havia o brilho vermelho, e logo depois ficou verde. O brilho verde diminui e aumenta fazendo-se sentir cansado. Aí eu toquei a soja com a mão brilhante e ela virou um broto de feijão. Ele olha para sua mão e se pergunta que tipo de poder é esse. Foi nessa hora que alguém chama pelo seu nome. Ele olha para trás, e vê aquela mulher que o enganou. Ela fala que é uma coincidência o encontrar aqui. É como se o destino quisesse que nós se encontrasse. Lisiona, falou o prota surpreso. Ela foi minha deusa dos sonhos por 3 longos anos. Eu tinha feito tudo para fazer ela feliz. Mesmo sabendo que eu não passava de um substituto. Mas com cara cheia de raiva disse que nunca pensou que ela o mataria. De repente ele bota a mão em si mesmo e ele diz para ter calma. E diz que agora não é hora de vingança e que primeiro precisa garantir os seus suprimentos. Han Feng, fala ela botando a mão na frente de seu rosto. E o pergunta por que ele está se distanciando, diz que chama o nome dele já faz um tempo. Ele pediu desculpa e disse que ela está muito linda hoje. Ela diz para ele parar com isso e disse que ele que está muito bonito. Ela pensa como é fácil o enganar. Ela falou que os dois vieram às compras, que tal fazer isso junto. Ele passa por ela pedindo desculpa dizendo que hoje não pode. Ela fica espantada ao ver que foi rejeitada. Ele pensa que não será mais o caixa eletrônico dela, e diz não ser o mesmo idiota de antes. Assim ele chega no Valdemar, em A City, o maior e mais bem abastecido supermercado da região leste. Ele disse quando a Era Graciel chegou este lugar foi limpo em uma noite. Ninguém nunca descobriu quem fez isso. Mas ele pensa que dessa vez terá que estocar o máximo que puder antes que o apocalipse chegue. Ele pesquisou no celular um guia para a sobrevivência no apocalipse. No celular informava que ele devia ter suprimentos médicos, um equipamento de proteção, ferramentas, um transporte, além da comida. Ele diz que agora tem um problema bem maior que é ter pouca grana. Ele se pergunta o que deve fazer. É nessa hora que uma mensagem chega no seu celular. A mensagem dizia que sua avaliação de crédito foi aprovada, agora ele tem direito a um empréstimo de até 168 mil yuans. Aí ele lembrou, isso mesmo, eu tinha esquecido. Tem vários aplicativos que oferecem empréstimos com um imposto muito alto, mas como eu não terei que pagar pois logo o apocalipse chegará. Logo mudamos de cena e vemos alguém chutando uma latinha.
Era Isiona pensando como ele teve coragem de recusar. Dizendo que está seriamente chateada. Um perdedor patético que nem carro tem, ela diz para ele não esperar que ela seja legal da próxima vez. De repente um carro para do lado dela, e começa a buzinar. Ela olha para ver quem está lá dentro, e é o nosso prota. Ele disse não é a Isiona. Han Feng, fala ela surpresa. E pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é, e que acabou de comprar, e disse que seu pai está se dando bem nos negócios nos Estados Unidos e ele mandou alguns dinheiros. E disse que acabou de deixar ele no aeroporto. Ela fica surpresa no começo, mas logo começa a ficar triste dizendo que ele estava levando o pai dele no aeroporto hoje, e pede desculpa por ela ter pedido para ir às compras com ela. Ela começa a chorar, e diz que ele foi tão frio antes, e que pensava que ele não gostava mais dela. Ele sorrindo a chama de garota boba. E a puxa para próximo dele. Ele a pergunta por que o abandonaria se ela é muito importante para ele. Ela sorri por dentro pensando que ele é louco por ela. Ela diz que ele também é muito importante para ela. E ela o convida para jantar e assistir um filme dizendo que quer o conhecer melhor. Pergunta o que ele acha, mas quando ela olha ele não está mais ali. Ele já estava olhando as suas mercadorias. Ela pergunta por que ele comprou tantas coisas. Ele fala para ela que não é nada de especial, dizendo ser algumas coisas que ele gosta e também um presente para ela, o que a deixa bem animada. Ela sai indo para sua casa dizendo que está bem ansiosa por esse presente. O que ele confirma se despedindo dela. Enquanto ela sai ela pensa que acertou em cheio. Ele olha ela saindo e pensa que não pode deixar ela descobrir seu pequeno estoque, pois é sua passagem de sobrevivência. E diz que quando o mundo acabar ela receberá o que merece. Ele lembra do cara que o matou, e diz especialmente ele. E diz que está começando a ficar ansioso por isso. 15 de julho, o dia em que tudo começará, a temperatura cairão para 0 grau depois para -20, e que durante o próximo mês continuarão caindo atingindo mínimos de -70 graus Celsius. O mundo ficará envolvido em gelo e neve tornando impossível sair de casa. É por isso que preciso estocar o máximo de alimento possível. Ele diz que não pode deixar os vizinhos suspeitarem que está acumulando comida. E assim ele foi trazendo noite por noite quando não tinha mais ninguém acordado. Ele também pensou em um gerador de energia, pois quando o apocalipse chegar a energia será escassa. Ele também pensou em modificar seu apartamento, o fazendo mais resistente ao frio. Quando ele terminou tudo já era dia 14 de julho, um dia antes do apocalipse começar. Ao ver que ele já terminou todas as suas tarefas, ele resolveu que no último dia iria testar as suas habilidades que podem trazer grandes conquistas no futuro. Mais tarde ele tinha feito uma comida. Sentado na frente da comida que havia preparado, ele pensava que depender só de suprimentos que vem armazenando não será o suficiente. E pensa que esse poder de manipular as coisas é sua única esperança. A comida que ele tinha feito tinha como ingrediente principal a soja que ele cultivou usando sua habilidade. Ele pensa que esse poder aparece e some aleatoriamente, que ele ainda não sabe como ativá-lo. Agora é hora de um teste de sabor, pois ele precisa se certificar que a soja que ele criou é comestível. O protagonista estava com medo de dar a primeira colherada, mas logo quando nota já tinha comido mais da metade da comida. Ele fica espantado vendo que aquilo é comestível. E pensa que isso prova que ele pode criar alimentos. Agora bora para a próxima etapa, que é descobrir como realmente usar essa habilidade. Ele pensa que só experimentou na soja, e se pergunta se ele pudesse usar em outras plantas abrindo a geladeira. Assim o dia passa, já era quase noite. Nosso prota acorda se perguntando se havia desmaiado. Ele nem percebeu a bagunça que estava a sua cozinha, pois a dor de cabeça era tanta que estava o matando. Ele pensa que esse poder causa sérios danos à sua mente e corpo. Depois de se levantar, ele comeu uma colher de feijão enquanto pensava que chegou no seu limite hoje. Mas conseguiu aprender algumas coisas sobre sua habilidade. Antes de desmaiar, testei em várias coisas. Algumas nem reagiam. E outras iam de semente para plantas maduras como a soja. E lembra que teve outras que explodiram, o assustando. E as que explodiram se transformavam em uma substância preta, que era bem parecida com carvão, mas era muito leve. E descobriu que essas substâncias pretas podem ser usadas para se aquecer.
Ele fica feliz pois agora não precisa mais se preocupar em ficar aquecido no futuro. Depois disso ele tentou várias vezes falhando a maioria delas. O bom era que quando ele falhava pelo menos ele produzia mais daquela substância que o aquece, então não é uma perda total ao fim. Depois disso ele pensou em focar mais no que estava fazendo assim mantendo a calma e focando na sua respiração. Após isso ele teve um dos sucessos mais significativos aparentemente. Um brócolis gigantesco apareceu na sua frente o chocando, mas de repente ele sentiu um grande cansaço. E enquanto seus olhos iam se fechando ele falou que a taxa de sucesso era muito aleatória, e assim ele apagou. Agora ele olhava para o brócolis pensando sem conseguir encontrar nenhum padrão. Mas agora pelo menos ele sabe mais ou menos as condições de ativação. E diz que a chave está na sua consciência. Seu método envolve se imaginar na natureza, como se ele e a natureza fossem um só. Uma vez que ele entra nesse estado de espírito ele lentamente abre seus olhos e o brilho verde volta a aparecer, assim ele conclui que essa habilidade está diretamente ligada com a sua consciência. Se ele trabalhar mais nisso ele pode chamar a luz verde sempre que quiser. Ele pensa em fazer o teste com algo diferente, o alvo agora são as carnes. Então ele coloca uma carne no chão, e lentamente coloca sua mão que está com a luz verde sobre ela, mas nada acontece. Feng começa a pensar que talvez a luz verde só funcione em plantas. Ele pensou que talvez fosse por causa da sua abordagem suave, assim ele pegou a carne e a apertou, rezando que algo acontecesse. Depois de algum tempo o protagonista teve que aceitar que nada iria acontecer. Ele pensou na sensação que sente ao meditar, e diz que pode sentir duas cores o percorrendo. E pensa que só testou o verde nas coisas, e que ainda não tentou usar o vermelho. Assim ele fecha os olhos acreditando que só precisa focar sua consciência na cor vermelha e assim ela virá. Ele tenta se lembrar de como foi a sensação que o vermelho tinha. Depois de algum tempo uma faísca vermelha começa a sair de sua mão que logo toma sua mão e a carne toda. E quando ele abre os olhos ele vê uma carne vermelha monstruosa, ele se assusta e ataca no chão, achando aquilo bizarro. Depois disso ele toca na carne e vê que ela está com algumas bolhas e se pergunta se isso foi por causa da luz vermelha, e diz que apesar de tudo parece que ela foi cozida. E se pergunta se tudo que a luz vermelha pode fazer é esquentar as coisas. Ele fica decepcionado pensando que um fogão faz a mesma coisa, assim se recusa a acreditar que seja só isso. Assim ele entra em sua consciência e tenta focar mais na luz vermelha para entender mais o que seria essa habilidade. Depois de analisar um pouco as suas habilidades ele vê que é mais do que esquentar as coisas, é como se fosse um processo de desintegração. De repente ele tem uma ideia. Ele pega algumas sojas. E disse que a luz verde representa a evolução das matérias e a luz vermelha o oposto à desintegração. Ele se pergunta o que acontece se ele combinar os dois. Assim ele junta a soja da mão verde com a carne da mão vermelha. Ele fica impressionado, pois dessa combinação veio uma luz amarela. E dela veio uma carne gigante. Ele se pergunta para onde foi a soja, mas logo conclui que os dois devem ter se fundido. E diz que esse processo é algo incrível. Ele olha a carne com atenção e diz que cheira exatamente como carne, mas de alguma forma ainda mais fresca. Ele fica animado e decide testar mais algumas vezes. Mas depois de vários testes ele fica desapontado se perguntando por que todos falharam. Depois disso ele se sentou e respirou fundo e resolveu testar isso depois, e pensa de qualquer forma esse foi um dia bem produtivo, olhando para sua mão pensando nas diversas possibilidades que ela pode fazer, e pensa que se conseguir dominar esse poder vai ter recursos infinitos, e será o homem que estará no auge desse mundo apocalipse, fala ele se imaginando como um super-herói. De repente ele fica nervoso pois esqueceu de uma das coisas mais importantes no mundo apocalipse, que é uma arma. Assim ele começou a organizar tudo dizendo que tem que se apressar, pois precisa comprar uma arma antes que a temperatura baixe. Assim ele olha para sua janela e vê que já está começando. As pessoas podem pensar que é uma típica noite de neve. Mas o colapso já está começando. O protagonista já está do lado de fora, lembrando que as temperaturas vão cair muito nessas semanas e que precisa de uma arma rápido, mas comprar uma arma nesse país é ilegal e lembra que ele não tem nenhuma conexão. De repente ele ouve um cara se gabando que é da construção civil e que tem milhões em cada projeto. Ele estava falando para o outro cara, que ele conhece lá o ONG do grupo Shigan,
e diz que ele é praticamente seu irmão. Feng pensa que já viu esse bandido em algum lugar. O cara oferece cigarros, o prota olha seu estilo exagerado, só pode ser ele. Ele lembra que todos por aqui o chamam de Sem-Teto Joe. Seu nome é Li Zian, mas todos ao seu redor o chamam de Irmão Li. Ele tem fama de ser o responsável pela contratação de projetos e parece conhecer todo mundo por aqui. E aí, irmão Li, bora fuma uma? Não tô de boa, só fumo o Azi, as outras marcas me fazem tossir. Assim o homem lhe pergunta o que está fazendo. Ele disse que atualmente está ajudando seu irmão mais velho em um projeto, e que ele o levará a uma sauna depois para o agradecer. O prota diz que na verdade ele não tem um emprego fixo, mas sempre age de forma ocupada. Irmão, terminei aquele negócio que você queria, o de 20 milhões. O quê? Outro projeto de 10 milhões. Você tá precisando da minha ajuda. Beleza, já tô aí. E pensa que talvez ele tenha umas conexões para conseguir o que eu preciso. Irmão Li, há quanto tempo? Falou o nosso prota. Ele olhou como se não o reconhecesse. Nós nos conhecemos? Perguntou ele. Sou eu, Xian Heng. Nos conhecemos há um tempo. Irmão Li, você não se lembra de mim? Xian Heng. Desculpa, é que tenho ficado sobrecarregado de trabalho ultimamente, estou com a memória ruim, mas o que posso fazer por você? De repente o nosso prota olha para os dois lados e chega mais perto. Bem, é que eu queria uma coisa, e assim nosso prota fala. O que? Para que você precisa disso? Bem, fala ele olhando pro lado. Olha amigo, seu irmão mais velho aqui vai deixar bem claro, nós não faz nada ilegal, ouviu? Armas são um negócio sério. Tenho conexões, claro, mas não vou envolver você em algo tão perigoso. Ele botou a mão na carteira e disse que não é isso, ele está entendendo errado. E que na verdade são para alguns problemas pessoais, e diz que quer a arma para autodefesa. É que um dia eu estava andando de bicicleta para o trabalho e um velho cuspiu em mim. Então eu reclamei pelo que ele fez e ele, achando pouco, cuspiu de novo. Então eu dei uma surra nele. Mas quando ele estava saindo, ele me disse que iria se vingar. E no dia seguinte, quando estava saindo do trabalho, apareceram vários homens e me deram uma surra, e disseram que se me vissem de novo eu levaria a outra surra. Nunca fui tão humilhado, e por isso que quero uma arma para autodefesa. Quando ele terminou de contar, o irmão Li já estava possesso de raiva, dizendo que como eles foram capazes. E assim ele botou a mão em seu ombro e disse para ele não dizer mais nada. Ele disse que vai cuidar disso, e diz que tá sem celular agora para ligar para o seu irmão, então vai o levar lá. Então vamos de ônibus, meu carro está na manutenção, senão nós iria nele. Então o prota disse para ele não se preocupar, pois tem o seu. Caramba garoto, você está vivendo na vida boa. Quanto custou um desse? Assim Han Feng disse que custou 700 mil. Ele fala que não é nada mal, um ótimo negócio na verdade. E assim o irmão Li aproveitou para tirar algumas fotos enquanto dizia para onde ele devia ir. Nas publicações ele botava dizendo se esse é o novo SV. Assim vamos para uns caras parados na frente de uma fogueira. Um dele diz que o tempo está complicado, foi direto do verão para o inverno em uma noite. O outro chega dizendo que alguém chegou. Um deles fala se não é o irmão Li, e pergunta o que o traz aqui. Ele disse que veio ver o chefe Liu, é que tem algumas coisas para conversar com ele. Um dele fala se esse não é o novo SV Tiger, e pergunta se foi ele que comprou, e quanto foi. Ele confirma dizendo que foi ele, e disse que não foi muito, uns 700 mil mais ou menos. O prota pensa que ele é bem ousado dizer que é dono na frente do verdadeiro dono. E assim eles entram. E assim um cara fala irmão Li, o que está fazendo aqui tão tarde? Chefe Liu, e pergunta se ele quer um cigarro. Ele manda ele desembuchar, pois está ocupado. Ele disse que o irmão ao lado quer comprar algo. E depois fala ser uma arma. Uma arma, fala o chefe. E assim ele olha para o prota, que logo engole seco. Só isso, uma arma, pensei que estava me trazendo algo interessante. Qianzi, falou o chefe olhando para seu capanga. Sim senhor, assim o capanga botou uma arma na mesa. O chefe diz que custa 6 mil, o prota disse na verdade estava pensando em algo um pouco maior. Aquele com escopo. O chefe fechou a cara e o chamou de criança.
Ele logo percebeu que falou algo errado. Não me diga que você está falando de um maldito rifle de precisão. Você acha que isso é um shopping center, acha que pode conseguir qualquer coisa que está pedindo. E diz que é só essa pistola, é pegar ou largar. Assim o irmão Lee chega no chefe e diz que ele tem uma razão para isso, e diz que tudo começou há 5 anos, sua esposa. E assim ele contou toda a história. O chefe estava indignado com tudo aquilo, 3 filhos, e nenhum é dele, isso realmente me irrita. O prota pensa que as histórias que o irmão Lee está inventando está ficando ridículas até para ele. Assim o chefe falou um rifle de precisão, e diz que pode fazer isso acontecer, mas levará alguns dias. O prota agradeceu. Qianzi, organize isso, veja se consegue um semiautomático. Sim, senhor. O irmão Lee olhou para o prota e disse que como ele disse, tudo é feito em minutos. Assim o chefe estendeu a arma ao prota, e disse ser um presente. Assim prota lembrou de tudo o que está para acontecer. Irmão Liu, chamou o prota, o chefe o olhou. Um amigo meu que trabalha no governo me disse que devido ao tempo anormal eles vão limitar a compra de suprimentos em breve, e diz ser melhor estocar suprimentos com antecedência. O chefe olhou e viu que o prota estava sério. Ele falou que entendeu, e assim eles saíram dali. Meu irmão mais velho estava de bom humor hoje, e disse que poderia até pedir um cânone para ele que provavelmente o daria. Obrigado, irmão Lee, vou pegar um cigarro para você na saída. Cigarro, não seja bobo, amigo, faço isso porque eu gosto de ajudar as pessoas, mas se você insiste então é da marca Oazi, você sabe, outras marcas me fazem tossir. Mas não enlouqueça, 7 ou 8 caixas já bastam, e diz que assim que for pago por esse projeto levará para uma sauna. Enquanto isso o prota pensava que já conseguiu tudo e que agora deve se concentrar em aprender ainda mais sobre sua habilidade, o que resolverá o problema alimentar, assim aumentando suas chances de sobrevivência. É nessa hora que ele escorrega no chão gelado. Irmão, você está bem? Perguntou o irmão Lee. O prota diz que sua perna dói muito, e acha que está quebrada. E diz para o irmão por favor o levar para o hospital. Aí o irmão Lee falou que na verdade não tem carteira de motorista, então não pode dirigir sem uma. Ele disse para ele se apoiar nele e assim ele chamou um táxi. Assim eles chegaram no hospital. Assim vemos uma pessoa saindo enquanto dizia para outra ter cuidado no turno da noite. A outra fala para ela ter cuidado lá fora. Assim ela fica sozinha pensando que a neve está ficando mais grossa. Logo seu telefone toca e ela atende. Enfermeira, por favor, venha logo para o salão, estamos sofrendo de falta de pessoal. Ela diz que irá agora mesmo. Eu realmente quebrei a perna. Assim vemos um médico dizendo que foi uma fratura estável na tíbia direita. O médico disse que ele vai ter que ficar 1 hora na observação, depois disso ele pode pegar seu remédio. Ele pensa que de todo o tempo isso tinha que acontecer logo no começo do apocalipse. E aí, cara, falou o irmão Lee. Ele fala que terá que ir, pois tem alguns negócios para resolver, e diz para ele ligar se precisar de alguma coisa. Ok, se cuida, irmão, falou o prota. E assim ele suspira, pensando que vai ficar ali parado por 1 hora. E nesse tempo o hospital transbordou de pacientes, muitas vítimas de acidente causado pela nevasca repentina e a queda brusca da temperatura. Me pergunto quanto tempo irá demorar para eu tomar o meu remédio. E assim ele vê uma enfermeira toda de rosa. Enfermeira-chefe Jin, terminamos de limpar as feridas da cama 5, você poderia dar uma olhada? Claro, falou ela. Os sinais vitais estão estáveis, dê outra dose de glicose daqui a 10 minutos. E diz que se a frequência cardíaca ficar abaixo de 80, então dê uma dose de epinefrina. O prota pensa que ela é incrível, e disse que para uma enfermeira-chefe ela é bem nova. Ela é incrivelmente habilidosa e gentil com cada paciente. E pensa que ela é muito bonita. Bonita. Notando que sua calcinha está aparecendo. Ele pensa que ela é muito sem noção. É quando um idoso ao seu lado a chama. Ela diz que está indo. Ela chega para ele e disse que estão com pouco pessoal no momento e se pode voltar para atendê-lo mais tarde. Ele disse que está com dores nas costas, e fala que está piorando ultimamente. O velho fala se ela podia dar uma olhada para ver o que estava causando isso.
Enquanto isso ele botava seu celular para filmar por baixo de sua roupa. Ela disse que sente muito e que precisa fazer um raio-x para ter certeza. Vamos lá, falou o velho e diz para ela que só basta dar uma olhada rápida e diz que vai mostrar onde está doendo. E diz que é aqui, a pegando de uma forma suspeita. Ela pede desculpa e disse que está muito ocupada, então vai chamar um médico para atendê-lo. E assim ele sorri e pega na sua bunda, e diz que é um pouco menor do que achava. É nessa hora que algo o acerta. Ele cai no chão meio confuso. A médico pergunta se ele está bem. O protagonista pede desculpa e diz que é a primeira vez usando um desses. E perguntou se o telefone dele estava quebrado lançando sua mão sobre ele. Não toque no meu telefone, falou o velho nervoso. Seu pirralho, dê para mim agora. O prota vê que é como imaginava. Você teve coragem, velho, filmando por baixo da saia de uma enfermeira, e ainda molestou ela. E assim fala para ele dar um bom motivo para ele não chamar a segurança e fazer com que eles o acompanhem até a delegacia, onde eles amam gente que nem você. Então diz para ele dar o fora dali se não quiser que isso aconteça. O prota continuou dizendo que não vai devolver o seu celular. E diz que da próxima vez que ver sua cara, o mandará direto para a polícia. O velho estava com muita raiva. Mas sai correndo dali, enquanto a enfermeira mandava ele esperar. Ela diz que é engraçado, pois ele disse que suas costas estavam doendo, mas correu bem rápido. O prota estava sem acreditar naquela enfermeira, e pensa que existem realmente pessoas tão ingênuas assim. Ele chega na enfermeira e fala que aquele pervertido acabou de filmar por baixo de sua saia. Ela, ao ouvir isso, fica espantada e fala como não percebeu isso. Aqui o celular, você pode decidir se vai excluir ou chamar a polícia. E diz para ela ter cuidado para os pervertidos não se aproveitarem dela. Ela agradece e diz que tem uma coisa que ela quer perguntar já faz um tempo. Seu tornozelo ele não está machucado, é nessa hora que o prota percebe que está doendo muito. E assim ele grita bem alto. E assim alguém faz um laço. Tudo feito, não dói agora, né? Ela pergunta. Ele agradeceu, e disse que não dói mais. Ela diz que ela que deveria ser a única a estar agradecendo, e fala que agora vai ficar atenta, e não vai mais deixar esses caras escaparem. Ele fala para ela pelo menos tentar estar mais atenta ao que acontece ao seu redor. É nessa hora que seu pé toca seus melões, e ele pensa que ela não está atenta a nada. É nessa hora que alguém chama por ela. Ela fala que já está indo. Enquanto ela sai, ela fala para ele não se esquecer de eu voltar em uma semana para verificar seu tornozelo, o que ele confirma. Ele pensa uma semana, e pensa no apocalipse. Enquanto saía ele pensava que nunca mais haverá novamente. No outro dia a nevasca piorou. Interrompemos esse programa com uma notícia urgente, e disse que nas próximas 24 horas todas as regiões do país sofrerão fortes nevascas, e queda acentuada das temperaturas. E fala que as temperaturas estão caindo por todo o mundo. Os nossos especialistas, juntamente com especialistas de vários países, estão se reunindo na ONU, com o objetivo de discutir a causa dessa anomalia climática. Mas nossos especialistas falam que essa forte onda de frio não durará muito, no entanto preste atenção aos avisos nas suas determinadas regiões. Por favor, mantenha calma, e diz para não espalhar boatos e evitar acumular comida. O prota pensa que eles dizem que esse frio vai passar. E fala que isso é típico do governo, eles estão mentindo descaradamente, nos alimentando com falsas esperanças para que não entremos em pânico. E diz que se não tivesse morrido e voltado no tempo ele poderia realmente ter acreditado neles. Mas dessa vez está preparado. Tenho muitos suprimentos, a casa está reforçada e o sistema de aquecimento está pronto. E todo alegre pensa que sim, está tudo preparado, não será necessário se preocupar com a sobrevivência por enquanto. Assim algumas mensagens chegam. Ele olha e vê que está todo mundo do prédio falando sobre esse frio. Um deles diz que viu no jornal que o Egito está nevando, outro diz que nunca viu nevar em junho. Outro diz que está morrendo de frio. A outra fala que já deve estar em menos 15 graus lá fora. De repente aparece um cara com um nome de pessoa misteriosa. Ele começou dizendo que essa tempestade de neve não foi causada por padrões climáticos normais, mas por algo dentro da Terra.
E diz para lembrar de suas palavras: esta não é uma tempestade de neve comum. Um apocalipse glacial está prestes a começar. Apocalipse glacial. O prota se perguntou quem seria esse cara, e como ele sabe sobre o apocalipse. Assim o prota pensa que tem que ficar de olho nessa pessoa misteriosa. Depois disso ele foi olhar o grupo que tem os administradores do prédio. Nesse grupo tava a maior confusão. Os moradores estavam furiosos, queriam sair para comprar suplementos pois não sabiam quando o clima voltaria ao normal, por isso deviam fazer grupos para ir ao supermercado comprar comida. Outras diziam para o síndico aparecer e explicar a situação atual. Os agentes pediam desculpas aos moradores, dizendo que não podiam fazer nada com o clima nesse estado. Os moradores não aceitavam essas desculpas, pois estavam com fome e precisavam de comida para sobreviver. Os moradores disseram que se eles não ajudassem eles iam pedir reembolso das taxas que estão pagando. Anfeng estava no meio da multidão pensando, eles ainda acham que dinheiro vale algo. É nessa hora que alguém grita para todos pararem de brigar. Quando nós olha um homem com óculos que parece-se bem astuto, ele falou que a tempestade de neve está muito forte, e mesmo que limpemos ela voltará a subir depois de umas horas. E disse então em vez de ficarmos brigando para ver quem limpa que tal todos ajudar a limpar, e diz que se todos já tivessem feito isso há muito tempo já teriam conseguido. E diz que o proprietário e os gerentes também são humanos, não é nada que eles possam fazer diante de um desastre natural. Ele diz que ou eles são burros, ou sabem disso e estão descontando suas frustrações neles. Eles ao ouvir isso ficam quietos até que alguém pergunta quem seria ele, e por que está nos dando um sermão, e pergunta se por acaso ele seria o proprietário. Ele vendo que entrou em uma furada diz: meus amigos, eu não sou o proprietário, nem menos falo em nome da administração da propriedade, estou apenas falando de forma objetiva e realista. E diz que não faz sentido empurrar isso para os administradores. Assim ele abre suas mãos e diz que esse assunto não pode ser resolvido, e também não conseguiremos obter o resultado que desejamos. Um deles fala para ele então dizer o que deve ser feito, os outros começam a concordar. Ele diz que ir de carro para o supermercado é impossível, pois mesmo que desobstruamos a estrada da nossa vizinhança, ninguém pode garantir que as outras estradas vão estar desobstruídas. Então minha sugestão é ir ao supermercado a pé. Nosso prota ficou só observando ele, e diz que se lembra um pouco desse cara. Ele lembra que na sua vida anterior seu nome era Jean, ele era uma pessoa muito animada. Uma pessoa interrompeu essa conversa dizendo que tudo aquilo era desnecessário. E disse que quem quiser sair deveria apenas fazer isso e não incomodar os outros, e assim ele saiu da sala de discussão. Após ele ter saído apareceu um personagem vestido de forma exagerada que disse que ajudaria a limpar as estradas porque precisava fazer um negócio com seu irmão, algo que valia milhões. Anfeng logo percebeu que quem falava era o irmão Li, seu jeito de trapaceiro era muito óbvio. Com o Li sendo voluntário, muitas pessoas quiseram ajudar. Assim a discussão foi encerrada. Uma pessoa com o personagem fofo levantou sua mão falando que embora fosse fraca faria seu melhor. Assim outro personagem entra na conversa, e diz que embora esteja gripada também desceria para ajudar. O prota rapidamente reconheceu que era Isiona. Outros ao ouvir que Isiona iria, disseram para ela deixar a limpeza na mão deles, e que ela devia ficar em casa e melhorar. Ela agradeceu a todos pela preocupação e decidiu que vai confiar a limpeza a eles. É nessa hora que o prota sai da conversa. Ele disse que ela é realmente boa em atuar, lembrando do dia que morreu por ela. É nessa hora que uma mensagem chega em seu celular. Era a Isiona, ela perguntava o que ele havia feito ultimamente. Ela falou que ele disse que ia entrar em contato e lhe dar um presente. Então ela tá esperando. Ela falou que quando ele decidisse visitar ela, ele devia comprar comida no supermercado no meio do caminho. E assim ela manda uma foto mostrando suas pernas todas nuas para o prota. O prota diz que nessas condições climáticas você ainda está vestindo tão pouca roupa para me seduzir. E diz que ela está realmente se esforçando para fazer-lhe cuidar de suas tarefas. Deixe-me pensar como eu devo responder a ela. De repente ele pensou em algo maléfico e a respondeu. Não é mostrado que ele respondeu a ela, mas ela jogou o celular no chão, o chamou de bastardo, e disse para ele apenas esperar. Ele disse que é o terceiro dia desde que começou a nevar. E diz que a temperatura agora é de -20 graus.
E fala que no início do apocalipse o sistema de aquecimento central ainda estava funcionando, a internet também funcionava e todos continuavam suas vidas diárias como de costume. Ele pensa que é apenas o segundo dia e já está entediado, e lembra que o maior problema no apocalipse é aprender a suportar a solidão. E pensa que sua perna também não está indo bem, e que é preciso de pelo menos alguns meses para se recuperar completamente. Então ele decidiu continuar assistindo os vídeos. É nessa hora que eles viram um documentário de verdade ou fake de um cara que pulou do 15º andar. A reportagem dizia que os médicos descobriram que seus órgãos internos e ossos danificados começaram a se regenerar. O prota pensou por que não pensou nisso antes. De repente ele fez sua mão ficar verde, e tocou em sua perna. Ele tocou sua perna mas nada aconteceu. Ele se deitou e falou que parece que estava pensando demais, achando que o sinal verde seria capaz de ajudar sua lesão a se recuperar mais rapidamente. É nessa hora que ele sentiu um grande sono. E assim ele fecha os olhos. No seu sonho ele estava sonhando que estava cavalgando em um rebanho de carneiros gigante. E assim ele começa a cavalgar liderando aquele grande rebanho. Até que uma hora o carneiro que ele estava montado joga ele para trás. Ele cai queixando da dor na sua perna direita. É nessa hora que um carneiro chega perto e lambe a sua perna. Ele afasta o carneiro, que logo não gosta. Do nada sua língua fica grande e enrola em sua perna. E ele puxa sua perna o tacando no chão. Sua perna começa a ficar verde. De repente ele acorda assustado. Enquanto se acalmava, ele pensava que sonho horrível foi aquele. De repente ele nota uma coisa. Ele está se apoiando com sua perna machucada mas não dói. Assim ele tira as faixas e apoia seu pé no chão. Ele fica feliz ao perceber que sua perna não dói mais. Assim ele pensa que a luz verde ajuda na auto-recuperação. Logo ele vai para a cozinha pensando que deve tentar de novo. Ele pega uma faca, ainda um pouco nervoso corta seu dedo. Então ele chama a luz verde. Depois disso ele sorri, vendo que fez uma nova descoberta. Assim a cena muda, vamos para o lado de fora do condomínio, as pessoas estavam tirando a neve. É nessa hora que uma pessoa diz, que é difícil para todos, mas muito obrigado por ajudar na limpeza tio Liu. E vemos que esse é o Jian. Não precisa agradecer Jian, pois não fiz muita coisa, e diz que isso é tudo graças aos esforços dos irmãos Jin. Aí vemos os irmãos Jin, o da esquerda se chamava Jin Qinwen, e o da direita Jin Qinwu. É nessa hora que alguém escorrega e cai. Os irmãos ao ver ela no chão vão até ela. Eles perguntam se ela está bem, e diz que o chão está congelado, então tome cuidado. Ela diz para eles não se preocupar e agradece a ajuda. E vemos que é a nossa enfermeira, seu nome é Jin Xian. Um deles diz a ela que eles irão agora limpar o caminho principal, e se ela precisar de ajuda basta ligar para eles. Ela confirma e diz que pode deixar com ela. Vamos de volta para o Jian com o tio Liu. O Jian fala que a neve está ficando cada vez mais pesada, e diz que terão que ser rápidos na hora de comprar suprimentos mais tarde. O tio Liu confirma e diz que falando sobre suprimentos lhe fez lembrar alguma coisa. O Jian o pergunta o que seria. Ele fala que não é nada de importante, é que ouvir que nos últimos dias, um proprietário do nosso bairro tem trazido suprimentos em uma caminhonete, é como se ele estivesse se mudando. Jian o pergunta se isso não é comum, e diz que talvez seja alguém que acabou de se mudar, ou alguém cuja casa está em reforma. Ele fala que viu tanques de gás e uma lareira, e fala que não parece normal para alguém que está se mudando. E fala que é como se ele tivesse se preparando para passar o inverno. Galera, eu acho que ele sabe do nosso prota. É nessa hora que os irmãos Jin o chamam e diz que o caminho principal acabou de ser limpo, então deveriam se apressar para sair logo. O tio Liu agradece aos irmãos pelo bom trabalho. É nessa hora que alguém aparece entre os irmãos com uma cara assustadora e diz que ouviu eles falando sobre fazer preparativos para passar o inverno, e diz que isso parece interessante. É nessa hora que uma bola de neve o acerta. Quem a lançou foi uma mulher chamada Liu Yan. Ela disse para ele parar de espiar a conversa do povo e voltar a trabalhar. Ele irritado fala que já fez tudo sozinho enquanto ela apenas ficava de lado assistindo. Ela bota a mão no dedo dele, e diz para não apontar para os outros enquanto fala.
É quando Jian diz para eles pararem de brigar, e diz a eles que o caminho principal acabou de ser limpo. Depois disso ele fala para todo mundo parar. E diz para todos se prepararem para ir ao supermercado comprar os suprimentos. Nossa enfermeira fala que entendeu. Enquanto isso nos irmãos Jin, um fala que há muita coisa que precisam comprar. O outro diz que vai mandar mensagem para a mãe, pois ela provavelmente precisa comprar suplementos para sua casa. O tio Liu chama Jian e pergunta o que ele acha sobre o assunto do cara que estava levando suplemento para casa, e pergunta se ele acha que está relacionado com esta tempestade de neve. Jian fica um pouco pensativo, mas logo diz que, sinceramente falando, não está preocupado. E diz que isso é apenas uma breve tempestade de neve, e que vai parar muito em breve. E fala que quando chegar isso, a vida de todos voltará ao normal, então por enquanto não acho que estejam relacionados. E diz que mesmo se dermos um passo atrás, e assumimos que essa tempestade de neve não vai parar, então, se alguém em nossa vizinhança possui uma enorme quantidade de recursos, então essa pessoa não é uma coisa boa para nossa vizinhança. O tio Liu riu e disse, você está certo, e diz que os jovens realmente usam mais o cérebro. Assim eles foram em busca dos suprimentos. Enquanto iam, o Jian falou para todos que ficasse juntos e não se empurrasse, e disse que a neve está ficando cada vez mais pesada, e que irão voltar dentro de 3 horas. Assim o povo estava andando pelaquela neve. Enquanto isso, no apartamento do Prota, ele estava a dormir quando alguém o chamou. A pessoa dizia ser seu irmãozinho, e diz que trouxe algo para ele. O Prota abre a porta meio sonolento e diz, irmão Li, me desculpe a demora, e fala que acabou de acordar. Ele todo confiante diz que trouxe o item que ele queria, e diz que é ainda melhor, e diz que é um semi-automático. Não mencionei isso, mas o irmão Liu me disse para te agradecer adequadamente, pois graças ao seu aviso antecipado eles conseguiram estocar bastante suprimentos. Ele fala que não foi nada, só ajudou um irmão. Aí que o irmão Li diz que aconteceu uma coisa. O Prota pergunta o que foi. Ele diz que foi hoje ao supermercado depois de tirar a neve, mas o supermercado já havia sido esvaziado por alguém na calada da noite. O Prota finge estar espantado com isso, mesmo sabendo que isso aconteceria. E pensa que isso aconteceu de novo. Assim ele diz que já vai indo, e fala para ele se cuidar. O Prota confirma e lhe deseja o mesmo. Logo depois disso o Prota entra. O Prota pensativo se questiona como eles foram capazes de esvaziar secretamente um supermercado em uma noite. E pensa que nos quadrinhos que costumava ler, eles eram capazes de guardar tudo em um espaço dimensional. E diz que se existir um humano com essa habilidade será um problema, fala enquanto fechava o punho. Ele se senta no sofá e pensa que deve saber ainda mais sobre sua habilidade, pois se realmente existe outros humanos com habilidades por aí, pelo menos terei algumas contramedidas. E fala que com seu entendimento atual sua habilidade afeta todos os tipos de alimentos, podendo aumentar sua quantidade ou tamanho. Mas a taxa de sucesso é muito baixa, e fala que a taxa de sucesso da soja é de 1 a cada 10. Enquanto as carnes falham dezenas de vezes. E se pergunta por que isso está acontecendo, assim ele pega uma soja e ativa a luz verde. Uma grande explosão acontece, e dela aquele negócio que só serve para se esquentar. Ele segura com firmeza e diz que precisa descobrir como exatamente funciona, assim reduzirá suas falhas. Assim o tempo passa e vemos que já é 10 horas e 45. Ele estava todo ofegante segurando uma planta de soja. E diz que finalmente pegou um pouco o jeito. E fala que isso acontece porque ao usar a luz verde sua energia não é constante. E que cada tipo de alimentos tem seus próprios valores energéticos correspondentes, assim resultando em falhas quando estiver errado. Espere um minuto, esse modelo é bem popular, e diz ser como aquele jogo de dança online que era popular há décadas. E pensa que se os valores de energia forem como as teclas de um jogo, então a energia deve estar correta a cada segundo. E diz que por último deve apontar o dano crítico. E assim uma planta brotou em sua mão, ele ficou feliz com o resultado. Assim ele foi para a cozinha dizendo que deve testar com as carnes agora. Ele lembra que as carnes são diferentes dos vegetais, quando ela falha torna-se um líquido preto nojento. Ele segura a carne e pensa que não deve ser muito diferente do princípio. Primeiro vamos tentar compreender os valores energéticos que as carnes precisam.
O tempo necessário parece ser maior comparado aos vegetais. É nessa hora que ele erra e a carne em sua mão vira um líquido preto. Assim ele tenta várias vezes, todas sem sucesso. Assim o tempo passa. Vemos ele lá em silêncio tentando novamente. Assim ele se concentra em cada estágio. Direita, esquerda, vertical para baixo, para cima, vertical para cima. Agora. E assim uma grande coxa de galinha apareceu. Ele ficou feliz por finalmente ter conseguido, mas logo caiu no chão morto de cansaço. Finalmente encontrei o método para as carnes. Assim vamos para o outro dia. A repórter na TV dizia que hoje é 7 de julho, o terceiro dia dessa tempestade de neve. Todo o mundo está enfrentando a pior tempestade do século. Para garantir a vida básica padrão, foram tomadas algumas medidas. Devido à tempestade de neve, todo o tráfego, eletricidade e redes estão começando a falhar. Aguarde pacientemente pela manutenção do pessoal de suporte, e diz que o governo também está entregando recursos às regiões afetadas. Por isso esperamos que todos possam voltar para suas casas, a menos que tenham alguma circunstância especial. O prota pensa que é o mesmo que aconteceu em sua vida anterior, e que logo tudo entrará em colapso. É nessa hora que uma mensagem chega no seu telefone. Assim ele entra no grupo. Algumas pessoas estavam falando que suas ligações não estão sendo realizadas, outras acreditam que devem esperar por apoio, enquanto outras discutem enquanto pensam como se salvar. O prota pensa que ele deve ter assistido ao noticiário. Todos vocês acreditam nas notícias, falou alguém. Era o tio Liu. Ele disse que se realmente a situação estivesse sob controle, a equipe de suporte já devia ter chegado ali há muito tempo. E fala que até agora não viram um único caminhão de suprimentos, e que em vez disso ouviu que muitos veículos blindados e tanques estão vindo em direção à cidade A, então só resta uma possibilidade. E diz que a guerra está prestes a começar. As pessoas ficaram tudo apavoradas ao ouvir isso. O prota pensou, uma guerra está começando, e diz que acha que ouviu falar sobre isso na sua vida anterior. O Jian apareceu e disse que se as suposições do tio Liu estivessem certas, então realmente terão que começar a tomar algumas medidas para nos salvar. Ele fala que já existem alguns proprietários no bairro que ficaram sem comida pois não acumularam o suficiente. Além disso, não temos um horário confirmado de chegada dos recursos de apoio do governo. Então, acho que devíamos começar a nos organizar primeiro e ajudar aos proprietários que estão enfrentando dificuldades. Então ele sugere que os proprietários que estão com amplos alimentos doem parte deles para apoiar os proprietários que ficaram sem alimentos, e fala que vai começar por si mesmo, e diz que doará metade dos seus alimentos. Então quem estiver precisando pode vir me procurar a qualquer hora. As pessoas começaram a se questionar entre si. Até que alguém falou que Jian está certo, pois todos na sua vizinhança deviam ajudar uns aos outros para tentar superar esta crise junto. E assim ele disse que não podem deixar simplesmente para essas famílias morrerem de fome num tempo tão frio como esse. Então conte comigo na doação. Assim ele pergunta a Isiona se ela também irá doar para ajudar. Isiona estava xingando de vários nomes, e pensa que ele está louco, e que há tantas pessoas ali, e foi perguntar logo para ela. Logo ela pensa que é porque ela o rejeitou antes. Assim ela fez seu papel de vítima e disse que sente muito, mas não tem comida sobrando em casa. Assim um cara falou que a Isiona não tem nem o suficiente para si mesma, e diz o porquê ele não pergunta a outra pessoa. Ele falou que não sabia e que só esperava que todos nós se unisse e ajudar-se uns aos outros. E diz que se não podemos garantir a verdadeira quantidade entre nós, então não estará doando. O outro disse que isso é verdade, ninguém quer se tornar um otário. Assim eles começaram a conversar entre si. Logo um disse que em relação à doação pode contar com ele. Outro falou que conte com ele também. Outra pessoa falou que se precisarem de roupa é só chamar. Outra pessoa disse que tem remédios, então se precisar de algo venham à sua casa. Jian agradeceu em nome dos proprietários, e disse que tem muita gente aqui, então seria melhor nomearmos alguns proprietários para cuidar disso. E assim foi criado o Comitê Interino de Donels, um comitê de emergência provisório que estabelecermos para se responsabilizar pelo planejamento e apoio aos suprimentos doados. Um comitê interino, falou o prota, e diz que lembra disso, era um esquema feito apenas para tirar recursos de outras pessoas.
19 de julho, a temperatura lá fora já caiu para menos 40 graus. O sistema de aquecimento central já não está mais em condições de funcionamento devido às condições meteorológicas extremas. Todos estão pensando em maneiras de se manterem aquecidos. E diz que a situação só vai piorar, exceto para mim. Aí vemos um copo de refrigerante com um lindo pedaço de bolo em sua mesa, enquanto jogava um jogo em sua TV. É nessa hora que alguém liga. O prota atende. O homem fala ser o responsável pelo bloco 8, e pede para ele descer para ajudar a limpar as estradas em 20 minutos. E fala que depois de terminar para ele por favor ir até o estabelecimento no subsolo para lhe procurar e assinar algo. Ele fica irritado pois a neve está muito forte lá fora, e pergunta se eles são cegos, mas resolve ir. E pensa que esqueça, vai tentar não brigar com os vizinhos, pois tem que diminuir ao mínimo a possibilidade de ele descobrirem seu segredo, mas... Um dos vizinhos falava que abriu bastante caminho ontem, outro fala que nunca viu tanta neve acumulada em toda a sua vida. A outra diz que deve apenas abrir a porta primeiro. Um deles aponta para o prota e pede para ele o ajudar a abrir a porta. O prota assentiu. Ele disse para empurrar no 3, assim eles contaram. 1, 2, 3, eles empurraram a porta. Logo quando ele abriu um grande frio entrou. Um deles fala que esta tempestade de neve é muito extrema, o outro diz que está com muito frio. Outro fala que não consegue nem abrir os olhos. O prota pensa que tá tão frio que terão queimaduras graves se saírem lá fora, e que poderão até morrer. Logo alguém fala tudo o que ele pensou. O outro fala que só um idiota sairia com essa tempestade. Logo alguém fala que está aqui. Essa voz, pensa o prota. O prota olha e vê que de fato era o irmão Lee. Ele fala o porquê todo mundo está agindo como covarde. Ele disse que o que precisam é de uma atitude imponente. Um deles fala para ele não tentar ser corajoso e diz que não é um jogo. O outro concorda e diz que é melhor esperar a neve parar primeiro. O irmão Lee dá uma puxada forte em seu cigarro. E logo mete a mão na neve. Ele começa a cavar. Logo ele desaparece, deixando só um silêncio emanando pelo ar. Logo ele grita pedindo socorro. Assim o povo tira ele de lá, ele estava azul de tanto frio. Assim eles fecham a porta. O prota chamou por ele, e perguntou se ele estava bem. O prota fala para todos que é melhor eles virem ao estacionamento procurar o responsável e assinar logo o nosso comparecimento. E diz que podem decidir o que fazer quando a neve parar. E pensa que com essa nevasca não é mais uma situação que se resolve com mão de obra. Assim no estacionamento, Jean falava que a neve está realmente muito pesado agora, e diz que vão ter que esperar a neve diminuir antes de começarmos a limpar novamente. Além disso, aqui no estacionamento subterrâneo será designado como ponto de doação e arrecadação de recursos. O prota pensa que ele é aquele com o sobrenome Jean no grupo. Então foi ele que liderou o estabelecimento daquele comitê de fraude. Jean agradece a todos mais uma vez pelo apoio. E fala que realmente não esperava tantos proprietários dispostos a doar seus recursos, e que suas generosas doações ajudarão ainda mais proprietários que estão com dificuldade. Um fala que todos enfrentam dificuldades em um ponto ou outro, então é justo que ajudemos. Outro fala que enquanto estiverem unidos acredita que conseguirão superar esta crise. O prota pensa que apenas espere, e diz que todos eles vão se arrepender em breve. O irmão Lee falou pro prota que já vai subir. O prota entendeu e mandou ele se cuidar. É nessa hora que ele nota alguém, passando entre as pessoas, pedindo licença. Ele vê que é aquela enfermeira. Ela pedia licença segurando várias coisas. É quando ela se esbarra com alguém. Quando ela estava a cair o prota a segura, e pergunta se ela está bem. Ela agradece quando nota quem era. Ela pergunta sobre sua perna. É quando ele diz que já sarou. Então ele disse que se recupera bem mais rápido que as maiorias das pessoas, e que pode se recuperar de lesões comuns em apenas alguns dias, e diz que é tipo isso. Ela fica um pouco em choque pensando nessa explicação, mas logo diz que acredita nele, e diz ser tão incrível. Então ele pede para ela deixá-lo ajudá-lo. Ela diz que está bem e que é muito pesado. Ele diz que é forte, apenas aceite isso como agradecimento por ter lhe ajudado com o curativo.
Ela falou que já que ele colocou dessa maneira, então terá que incomodá-lo. Quando ele segura, ele quase caiu com tanto peso. Ele a perguntou o que ela teria dentro daquilo. Ela fala que é suprimentos médicos e diz que está doando eles. Ela o pergunta se é muito pesado. E que ele pode deixar ela carregar. Ele mentiu, disse que está tudo bem, e diz que não sente quase nada. Ela disse para ele não se esforçar muito, e que na verdade é mais forte do que a maioria dos caras. O prota pergunta se ela sempre foi forte assim. Ela diz que na verdade há uma razão por trás disso. Ele fica curioso para saber. Mas logo ela fala que não é nada, e fala que aconteceu algo que não sabe explicar direito. Ela, mudando de assunto, pergunta seu nome. Ele fala que é Han Feng. Ela diz que se chama Jin Xue, e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fica encantado com ela. É quando ela o pergunta o que ele faz da vida. Ele fala que é um desempregado. Uau, falou ela. Ele o pergunta o que há de tão surpreendente em uma pessoa desempregada. É nessa hora que alguém se esbarra nela, então para não cair ela se apoia no prota com seus melões o tocando. O prota fica meio corado com isso. Então ela pede desculpa, ele disse que está tudo bem. É nessa hora que alguém aparece dizendo: Oi Han Feng, por que não me disse que estava aqui? Era a Isiona. Ela logo se grudou no prota, e logo perguntou quem seria essa, sua amiga. Quando ele percebeu, já estava sem as caixas, com a doutora dizendo que eles dois podiam continuar conversando, e assim agradeceu e foi embora. O prota só conseguiu falar ok, de tão rápido que ela foi. Assim o prota, vendo ela indo, perguntou a Isiona por que ela está ali. Ela disse que veio buscar alguns suprimentos, e diz que como ele não tinha ligado, então ficou preocupada que algo estivesse acontecido com ele. O prota diz que estava prestes a enviar uma mensagem para ela. Ela o chama de mentiroso e diz que viu ele de conversinha todo sorridente com a médica agora há pouco. Depois ela muda a conversa e pergunta se ele tem algum suprimento sobrando em casa, e que o dela está quase acabando, e pergunta se ele compartilharia alguns com ela. Ele pensa no atrevimento dessa garota. Mas logo diz que não tem muita coisa sobrando, mas pode compartilhar um pouco com ela, mas diz que ela ainda não respondeu a mensagem que tinha lhe enviado há alguns dias. Assim ele pergunta se ela quer vir à sua casa e lhe acompanhar por alguns dias. Ela fica meio espantada com a coragem repentina dele. Mas logo diz que não entendeu o que ele quis dizer naquele momento, mas se quiser que eu converse com você, basta me procurar online. O prota já vai saindo dizendo que parece que ela não está a bordo, e diz que vai voltar para casa. Ela o segura pedindo para ele esperar. Ele virou para ela. Ela diz que sente que ele mudou recentemente, mas quer que ele saiba que sempre levou muito a sério seus sentimentos. E diz que não quer que as pessoas pensem que só está com ele porque é rico. Assim ela pergunta se ele pode lhe dar um pouco mais de tempo. Assim ele a chama fingindo que está acreditando nela. E pensa que se não tivesse morrido antes teria acreditado nela. Diz que quer realmente arrancar essa máscara podre agora mesmo. Se eu tivesse descoberto quem era o homem com você naquele dia. De repente ele pensa o porquê tem que procurá-lo. E pensa que só tem que continuar como fez na sua vida anterior. Que no final ela vai trazer ele para mim. Então ele vai e fala para ela que estava só brincando. Ela fica surpresa com isso. Ele diz que estará aguardando sua resposta, e diz que entregará alguns suprimentos a ela amanhã. Ela começa a rir e diz que realmente ele é o melhor. Assim ela sai dizendo que vai voltar primeiro. E diz que qualquer coisa é só chamar ela online. Ele diz para ela tomar cuidado com o frio. Ela sai sorrindo pensando que ele é muito burro. O prota vê ela ir pensando que ela acha que ele é otário. Assim alguns dias se passam. Vemos algumas mensagens chegando em um celular. Era ali Isiona dizendo: Han Feng, o que você está fazendo? Outra diz: você disse que me daria alguns suprimentos há 2 dias.
Quando você vai entregar para mim? A outra perguntava por que ele não responde. Enquanto isso, ao lado do celular, nosso prota saboreava um delicioso bife gratinado com arroz. E diz que esse clima é perfeito para uma comida gostosa e quentinha. Nosso prota estava pensando que com as numerosas experiências realizadas nos últimos dias permitiram-lhe confirmar duas coisas. A primeira é que a carne não pode crescer ilimitadamente. E a segunda é que como a soja, a carne pode ser feita ilimitadamente. E diz que toda vez que um talo de feijão brotava, usava metade para cultivar mais feijão, e a outra para o consumo. E também usava essa prática para as carnes. Se eu pegar um bife e cortar na metade, aí se eu juntar a metade com um grão de feijão consigo reproduzir um bife inteiro. Então esse processo renderá cada vez mais carne. Assim ele pensa animado que não precisará se preocupar com falta de comida no futuro. Assim vamos para a televisão, um repórter falava que é 2 de agosto, 19º dia de nevasca, e diz que está em Bodu, nas Maldivas a 78 quilômetros do Equador. E diz que ali a temperatura média já caiu para menos 42 graus. Toda a ilha já está quase completamente engolida pela neve e gelo, e que até o oceano está congelado. O prota pensa que a situação é ainda pior do que a mídia mostra. De repente uma explosão acontece. Ele abriu a janela, e diz que já é a 7ª explosão nos últimos dias, e pergunta o que realmente está acontecendo lá fora. Assim aparecem vários helicópteros militares. Ele pensa que a situação lá fora também é motivo de pânico para os proprietários. Os proprietários estão todos no estacionamento do subsolo, negociando bens e alimentos necessários. Mas há também muitos proprietários que aproveitam esta oportunidade para tirar vantagens de outros, o que tem gerado vários conflitos. Tem pessoas do chat do grupo que estão dizendo que estão enfrentando dificuldades para descer até o estacionamento do subsolo para receber os recursos necessários. Assim o prota desceu para o subsolo. E pensa que se não fosse para coletar informações não teria nem vindo até ali. Ele pensa que antes de seu renascimento houve uma rebelião neste local se não lhe falha a memória, e pensa que deve estar relacionado com essas pessoas. Mas ele vê que dessa vez eles estão realmente doando recursos em vez de enganar as pessoas, e se pergunta o que está acontecendo. Ele pensa que é melhor dar uma olhada primeiro antes de tirar conclusões. O número de famílias que estão enfrentando dificuldades é bastante elevado. Logo alguém dizia que entregou várias caixas de recursos naquela época, e agora ele só está lhe dando esta comida. Jean falava que todos recebem uma quantia igual. Ele irritado diz que então deveriam devolver os recursos que ele tinha doado. Jean pede desculpas, e diz que os recursos já foram divididos para eles. E diz que o desastre ainda está acontecendo, então espera que ele veja o que todo mundo está passando. Assim ele diz que assim que o desastre passar ele pagará várias vezes em dinheiro pelos recursos doados. O cara fala que ninguém sabe quando isso vai passar, e que só quer seus recursos que foram doados. Uma pessoa o chama de chato, e diz que o irmão Jean já disse que irá recompensá-lo. A outra diz que ele está sendo vergonhoso e diz que acha que ele não precisa de mais recursos. Assim os outros começaram a falar. O prota pensa que não dá para eles devolverem os recursos nesta situação. Mas colocar-se em uma situação moral mais elevada contra aqueles que doaram mais recursos, isso sim é vergonhoso. Alguém chega do lado do prota e diz que isso é realmente uma vergonha, não é, irmãozinho? Prota diz que já faz muito tempo e pergunta como ele está. Ele diz que não tão ruim. E diz que está tremendo por estar confuso e impotente. E Prota diz que ele ainda chama isso de não tão ruim. Ele diz que é difícil depender de água para suprimir a fome. O Prota pergunta se ele não tem mais comida. Ele diz que estava pensando em ajudar os vizinhos anteriormente, então doou a maior parte de seus suprimentos para o comitê. No final,
Os meus recursos acabaram antes do fim da tempestade de neve. E diz que os recursos que o comitê está distribuindo são bem escassos. E diz que teria guardado mais recursos se soubesse. Irmão, falou o prota. E logo perguntou se ele poderia fazer um favor para ele. O irmão Li logo ouve e diz, uma questão tão simples, mas você está disposto a me dar 4 pacotes de macarrão instantâneo e 2 salsichas. O prota confirma, e diz para ele não pensar muito nisso, pois não tem muito em estoque. O irmão Li começa a chorar e o chama de maninho, você está apenas procurando uma desculpa para me dar uma comida. E diz que não esquecerá sua bondade pelo resto da vida. Ele diz que os irmãos ajudam um ao outro. Ele bota a mão no ombro do prota e diz para ele não se preocupar, é para deixar esse assunto com ele. O prota agradece e diz para ele vir até sua casa para pegar os suprimentos mais tarde. O irmão lhe confirma. O prota pensa que foram apenas alguns pacotes de macarrão e salsichas para resolver esse problema. E pensa que assim não terá que vir pessoalmente para coletar informações no futuro. E pensa que embora sinta um pouco de pena do meu irmão, assim ele pensa que agora pode descansar confortavelmente no sofá, comendo comida deliciosas e jogando. Quando ele estava saindo alguém o chama. De repente ele leva um tapa. Era Isjona que dizia que ele realmente a decepcionou. Ela pergunta por que ele não responde sua mensagem. Ele ficou parado pensando que ela realmente lhe deu um tapa. E pensa que nem pagou as dívidas anteriores dela, mas mesmo assim ela me deu um tapa sem causa ou motivo. Ele pensa que ela realmente acha que ele é fácil de intimidar. Enquanto isso ela perguntava se ele era surdo ou mudo. E pergunta se ele não está ouvindo ela falando com ele. O prota respira fundo, e pede desculpa e diz que a situação é. Assim a cena corta e alguém fala, o que, roubado? Ele disse que sim, e fala que colocou os recursos do lado de fora da casa e voltou apenas para pegar as chaves, mas quando retornou já havia desaparecido. Ela pergunta se ele procurou. Ele diz que sim, mas não encontrou nenhuma pista de quem seria. Assim ela vai até ele e pergunta se ele tem ainda algum recurso. Ele diz que não muito, diz que só vai durar alguns dias se fizer apenas uma refeição por dia. Ela diz que isso é ótimo. E pergunta se ele pode dividir metade com ela e comer apenas uma refeição a cada 2 dias. E diz que dessa forma eles poderão superar esse desastre juntos. Ele pensa que é uma vergonha ser capaz de dizer tais palavras. E pensa que é isso mesmo, aos seus olhos sou apenas uma ferramenta para você usar quando necessário. O prota fala que tudo bem. E disse que afinal fez uma promessa com ela, que iriam dividir igualmente. Assim ela agradece, e pergunta se ele pode trazer isso para ela agora mesmo. Ele diz que é melhor fazer isso à noite. E disse que enviará uma mensagem quando terminar de empacotá-los. Ela foi saindo dizendo que esperará por essa mensagem. Então ela saiu dizendo que verá ele em breve. Ele disse que pode esperar. Assim anoitece. Nos mostra alguém olhando as mensagens no celular. Era Isjona que estava morrendo de frio. Ela pensava que raios o Han Feng está fazendo, pois não atende às ligações nem responde às mensagens. E pensa que ele não se atreveria em deixar ela o esperando de novo. E ver que o elevador desse lado também parou de funcionar. Assim ela pensa que terá que ir de escada. Assim ela foi subindo a escada. Ela o chama de maldito, e diz que se não fosse pelos recursos não estaria lhe procurando. Ela pensa que é tão cansativo e que está morrendo de fome há alguns dias. Quase lá. Ela vê que as luzes de emergência também estão quebradas. Ela ouve um barulho, com isso olhou para cima se perguntando o que seria isso. É quando vê uma sacola caindo em sua direção. Ela não teve nem reação, só pode ver aquilo cada vez mais perto. Até que o acerta.
De repente o lugar clareia. Ela fala Han Feng. Ele pede desculpas e diz que adormeceu. Quando acordou ouvir suas mensagens e desci correndo foi quando esbarrei em uma sacola e ela caiu lá de cima. Ela fala que ele é um porco, que não consegue fazer uma coisa normal direito. E diz que agora tá com esse negócio nojento no corpo todo. Ele pensa que gostou do resultado. Assim ele diz que estes são seus recursos restantes. Ela pega e diz que tudo isso já está mofado, e que parecem até lixo. O prota disse que teve que comer com cuidado para manter tantas sobras em estoque. Ela pergunta se isso é mesmo comestível. O prota fala que se ela não gostar, então é só devolver. Ela puxa a sacola para ela e diz que quem disse que ela não queria. Ele a olha e pensa que essa é a deusa que ele perseguia com todas as suas forças. Enquanto isso ela falava que a superfície ficou preta, mas no interior deve ficar bem. E que deve poder comê-la depois de descascá-la com a faca. Assim ela pede pela farinha. Ela diz que é ótimo, ainda tem bastante. O prota vê ela saindo e pensa que esse lixo deve ser o suficiente para lhe causar dor de estômago por alguns dias. Assim o prota vai saindo e pensa que ela não pode nem tomar banho nesses tempos, então vai ficar nojenta por alguns dias. Assim o prota vai andando e percebe que tem alguém lhe seguindo. Ele passa pela porta e se esconde. A pessoa que estava lhe seguindo quando passou pela porta foi surpreendida com o prota pulando sobre ela. Ele a jogou no chão, e quando se preparou para dar um soco, ele parou. Pois viu que era uma garota. O prota pergunta por que está o seguindo. Ela continua olhando para ele sem dizer nada. Ele a observa. Então levanta e diz: eu desisto, vá para sua casa e pare de tentar pregar peças nos outros. De repente ela o segura. Ele pergunta o que é. Ela só o olha e não fala nada. Ele diz para ela parar de olhar para ele, e diz que se ela não disser nada vá embora. Ela aponta para algo, e começa a puxá-lo. Ele pergunta se ela quer que a siga. Ela confirma. Assim eles entram em um lugar. Não me diga que essa é sua casa. Ele pergunta como ela tem tanta comida. E pergunta se ela já sabia sobre a nevasca. Ela vira para ele e diz: cálculos e resultados, resultado igual era do gelo. Assim ela mostra seu tablet. Então o prota viu que ela era a pessoa misteriosa que sabia sobre a tempestade. O prota diz que é incrível que ela sabia sobre a tempestade, mas por que você me trouxe até a sua casa? E diz que se fosse só para falar sobre isso poderia ter o ligado. É aí que ela aponta para algo. Ele olha e fica surpreso com o que vê. Era ele levando algumas caixas à noite. Outro era pessoas levando botijões. Outro era ele pegando algo do irmão Lee. Ele pergunta por que tem lhe monitorado. Quando ele olha, ela estava tirando a roupa. Ele pergunta por que ela está fazendo aquilo de repente. Diz para ela parar com isso e colocar as calças. Depois vemos os dois sentados no sofá. Assim o prota diz que então, para resumir, você suspeitava que eu acumulasse recursos antes da tempestade neve e é por isso que estava me monitorando. Ela confirma. Assim ele diz que seu principal objetivo de o monitorar é ver se há possibilidade de cooperação. Ela confirma. Assim ele pergunta o que ela quer dizer com cooperação. Assim ela puxa um gerador e pede para ele ensiná-la como usar. Assim um tempo passa. Ele disse que é isso, e perguntou se ela entendeu. Ela disse que sim. Assim o prota perguntou se há mais alguma coisa. Ela apontou para algo. Assim o prota disse que é assim. Depois disso basta você ajustar desta forma e terá água quente, mas lembre-se de fechar a válvula quando terminar. Assim o prota continua explicando as coisas e começa a notar que ela não sabe de nada. Assim ele fala sobre o gás. Como preparar a comida. E pronto, comida pronta. Aí diz para ela esperar esfriar um pouco para não queimar a língua. De repente ele bate na mesa se perguntando o que ele está fazendo,
e que sente que acabou virando uma babá em tempo integral, diz que a capacidade dela de cuidar de si mesma é horrível. Ela concorda. Ele pede desculpas por falar aquilo. E pensa que tá tão desgastado mentalmente que tá descontando na garota. Assim ele diz que vai fazer uma coisa já volta, mas quando ver ela já estava dormindo. Ele pensa que ela deveria estar cansada. Assim então a botou no sofá e a cobriu. Enquanto ele está saindo do apartamento, ele pensa que é assim que é ter filho, com isso fecha a porta. Assim algum tempo passa. Alguém bate na porta. Ele abre e diz: "Tão cedo, o que é que você quer?" Ela diz que estes são para ele. Ele diz que ela é muito cortês, enquanto pensa que é muita coisa. Assim ele pergunta se ela precisa de algo. Ela pergunta se ele pode lhe ensinar de novo. Ele diz que tudo bem. Assim alguns dias se passam. O prota estava lá explicando de novo, e diz que depois de alguns dias de interação, confirmou que essa garota que mora acima é 100% idiota. Ela não tem um pingo de conhecimentos gerais sobre a sociedade. E ela parece muito interessada em aprender sobre autossuficiência, e diz que ela lhe arrasta até sua casa todos os dias para ensiná-la. Assim ele vê a comida que ela fez e diz que suas habilidades melhoraram. E diz que mesmo que seja algo assim, muitas pessoas morreriam para comer só um pouco disso. E diz que em tempos normais, nem mesmo um cachorro comeria isso. Certo, ainda não perguntei seu nome, fala ele virando-se para ela. Ela diz que seu nome é Verdadeiro Olho do Rei Malvado. Certo, apenas finja que não perguntei, disse o prota. Enquanto isso no estacionamento uma confusão acontecia. Um dizia: "Seu lixo, como você ousa vir coletar recursos?" O outro mandava outra pessoa entregar o que havia pegado. Outro dizia que isso era dele. Outro dizia que ele não pode provar que é dele. Uns gritavam dizendo para entregar os seus recursos. Outro dizia que o primeiro a tentar lhe roubar, ele jurava que iria matá-lo. Assim um dava um soco no outro dizendo que aqueles eram seus recursos. Assim o sangue caiu no sapato de alguém. Era o Jean que olhava para eles. Ele pegou o megafone e fez um ruído muito alto. Todos começaram a cobrir os ouvidos. Assim ele pergunta se eles já lutaram o suficiente. Assim ele diz que por causa desses poucos recursos que restam, vocês estão lutando até a morte, não acha isso ridículo? Assim um diz que ele tem coragem de dizer essas coisas, sendo que foi ele que sugeriu que eles doassem seus recursos, e diz que só recebem um pacote de macarrão instantâneo a cada poucos dias. O outro disse que isso é verdade, se não lutarem por isso, morrerão de fome. Ele disse então vamos ver, porque os recursos distribuídos não são suficientes, e os recursos doados acabaram, então vocês têm que lutar pelos últimos recursos restantes. É isso que vocês estão me dizendo. Ele disse que isso é ridículo, ninguém aqui merece morrer de fome. Assim ele diz para eles pensarem com cuidado, e pergunta quem é que causou tudo isso. Um deles diz que foi ele. Assim ele diz que vai ajudá-los a lembrar. E diz que um pão que normalmente custava alguns dólares, quando chegou a tempestade de neve, aqueles que tinham recursos significativos aumentaram os preços dos pães para dezena, ou até mesmo centenas de dólares. Tudo isso para espremer todos vocês até ficarem sem nenhum dinheiro. E diz que um pedaço de pão foi dividido em 5 ou 10 pedaços para leilão. Assim eles ficaram ricos com esse desastre. Enquanto para todos vocês não só gastaram todos seus dinheiros, mas agora estão lutando entre si pelos recursos restantes. Assim ele pergunta se isso não é ridículo. Eles não tiveram piedade de recursos quando estavam ganhando com isso, mas também não doaram. Foram eles que levantaram os privilégios com malícia, mas somos nós que vamos morrer de fome. E pergunta se isso é justo. Assim ele levanta a voz e pergunta: o que devemos fazer agora? Então diz que nós devemos ficar unidos e recuperar os recursos que pertencem a nós. Assim um vira para o outro e diz que ele está certo, isso não é muito justo.
Outro fala porque eles que recebem todos os benefícios, enquanto nós é que temos que morrer de fome. O outro fala que é isso mesmo. Assim o Jean vendo eles, fala que é isso mesmo, tudo culpa deles, foram eles que fizeram isso conosco. Assim a multidão começou a concordar. O Jean vendo aquilo começou a rir. O irmão lhe vendo aquilo começou a pensar que as pessoas enlouqueceram. E pensa que algo grande está para acontecer e que precisa avisar ao irmão. Assim vamos para o apartamento do Prota. Seu telefone começou a tocar. Irmão Li, ele pergunta o que aconteceu. Irmãozinho, os moradores enlouqueceram, eles começaram a invadir os apartamentos para roubar recursos. O Prota pergunta como isso aconteceu. O irmão lhe falou que aquele com o nome de Jean está incitando eles a roubar recursos de outros. O Prota pensa que isso vai ser um problema. O irmão lhe continuou dizendo que todos estão com alguma arma, então se puder não os enfrente de frente. O Prota disse que entendeu, e disse para ele se cuidar também. O Prota pensa que não esperava que as coisas acabariam assim, mas pelo menos tenho 2 armas para casos extremos. E pensa que se esse grupo que está invadindo as casas for organizado e seus recursos forem revelados, vai ser bem difícil enfrentar esses malucos. Eles definitivamente vão me comer vivo. De qualquer forma, preciso estar preparado para isso. Vou tentar fazer um sistema de choque na porta. Do nada a luz apagou. O Prota pensa, é sério isso, logo agora. Assim as pessoas falavam, uma falha na energia, ei, entre em contato com a gerência. A outra disse que já está tentando isso. Outra disse que não são só eles, os outros condomínios também estão sem energia. Assim o outro disse que não está conseguindo entrar em contato com a gerência. E disse que nem sinal está pegando mais. O Prota pensa que com a tempestade de neve, e o uso excessivo de energia para se manter aquecido, iria fazer isso acontecer mais cedo ou mais tarde. Além que agora com a acumulação de neve e a baixa temperatura do lado de fora, vai impossibilitar qualquer tentativa de manutenção. Então isso pode significar que a falha de energia e a perda de sinal desta vez pode ser permanente. Então assim que os proprietários perceberem que a energia nunca mais voltará, eles entrarão em pânico, que no fim resultará em rebeliões mais sérias, e quando isso acontecer, é aí que o verdadeiro inferno começa. Em outro lugar Jonah estava comendo. Uma pessoa disse que mencionou no chat do grupo anteriormente, que comprará todos os recursos por 50 vezes o preço do mercado. Assim ele diz que gastou apenas um pouco mais de 500 mil em todos aqueles recursos, mas também levou um pouco para leiloar por um preço alto, e diz que eles estavam brigando para comprar dele, assim conseguiu fazer um pouco de grana. Assim ele fala, que é como ele lhe disse, se ela o seguir será a melhor escolha. A Isiona sorriu. Ele pensa que contanto que tenha recursos poderá fazer o que quiser com essa garota. Assim alguém lá fora pergunta a situação daquele andar. Outra pessoa dizia que os apartamentos ali estão todos ocupados. Assim um grita, ei, abra a porta logo, depois manda os outros trazerem as ferramentas. Ele se levanta perguntando por que está tão barulhento lá fora. Assim um pergunta se era esse apartamento mesmo. Outra pessoa diz que sim, e que viu ele comprando recursos de vários proprietários. O outro disse que lembrou agora dessa pessoa, e pergunta se é ela mesma que mora ali. O outro diz que sim, e que foi ele quem liderou o bate-papo no grupo sobre o aumento dos preços. Outra pessoa disse para eles pararem de perder tempo falando, e abrirem logo a porta. Assim começaram a bater na porta. Ele se afastou. E se perguntou se eles enlouqueceram. Assim voltamos ao Prota. Ele pensa que é estranho que ainda não há energia. Assim ele pegou a chave de teste, quando encostou aconteceu um estouro. Ele pegou um alicate e cortou as pontas dos fios. E se pergunta por que aquilo é tão difícil,
Se ao menos ainda tivesse internet. É nessa hora que alguém bate na porta. Ele olha, e pensa que essa altura só pode ser ela. Assim ele pergunta, o que é que ela quer agora? Ela pede ajuda. Ele pensa que isso é um problema, logo quando está ocupado. Quando ia abrir, ele lembrou do cara escondido nas sombras. Assim ele desistiu de abrir. E disse que recebeu informações de que alguns proprietários estão quebrando portas e roubando recursos, então é melhor ela voltar para casa rapidamente, e diz que não vai abrir a porta. Ela sentou na frente da porta. Assim alguém falava, seja rápido, não deixe os outros passarem na nossa frente. Um perguntou quantas pessoas estão no 18º andar. O outro disse que não sabe, é só derrubar todas as portas. Assim ele bota a mão. E diz que parece que ninguém esteve ali ainda. Então bora começar a quebrar portas. Me passe o pé de cabra. Um deles fala, dizendo que estão ali para fornecer recursos, e pergunta se tem alguém naquele apartamento. Assim eles começam a bater. Assim ele diz para ela não ter medo, pois a porta dele é reforçada. Ela confirma. Assim eles pegam na maçaneta. Um deles pergunta por que aquela porta é tão resistente, e que não consegue nem quebrar a alça. O outro diz que é melhor quebrar primeiro a do vizinho. O outro concorda, e diz para botar uma marcação naquele apartamento. O prota pensa que eles finalmente desistiram, e que felizmente reforçou a porta e a maçaneta. Aí ele lembra dele dizendo que queria uma placa de ferro de 5 centímetros de espessura dentro da porta, e uma maçaneta reforçada também. O cara até perguntou se ele está se escondendo de um agiota. Assim que ele percebe algo. Ele pergunta se ela está bem, e que fez isso porque teve medo de eles os escutarem. Ela o agradece. Assim ele olha a porta e diz que parece que eles foram embora. E diz que assim que terminar de consertar isso, se eles se atreverem a tocar na minha porta novamente, eu os eletrocutarei até a morte. Ela diz, isso é. Ele fala que é uma medida de defesa com choque. E diz que ela não vai entender, mesmo se lhe contar. E diz que nem ele mesmo entende o porquê que esse dispositivo de eletrocução é tão difícil de se instalar. Ela fala que isso é um dispositivo anti-roubo, e que usa eletricidade, e diferenças de voltagem. Ele pergunta se ela sabe disso. Ela fala que sim, e que é muito simples. Diz que depois de desligar a fonte de alimentação, é só enrolar o fio desencapado do cabo em volta da maçaneta da porta. E diz para ele certificar de não tocá-lo. Ela diz que em seguida, conecte o fio terra da caixa de circuito na maçaneta da porta. No fim é só ligar a fonte de alimentação. Assim ele testa. Ele fala que isso realmente funciona, e pergunta como ela sabe disso. Ela diz que o verdadeiro olho do rei malvado possui a capacidade de ver a verdade de tudo no mundo. Ele diz para ela fingir que não perguntou. Assim ele diz para ela dizer o que ela precisa, pois ele está muito ocupado. Ela começa a jogar algumas coisas. Ele fala que está falando com ela. Ela fala que o verdadeiro olho do rei malvado ficará ali. Ele falou que entendeu. Depois ele vira perguntando sobre o que ela está falando. E disse que ela deve estar brincando, isso não deve estar acontecendo de verdade, e manda ela voltar para casa agora mesmo. Quando ele estava andando, seu pé enganchou em um fio e ele caiu. Ele fala que isso dói. Ele pergunta se está vendo coisa. Assim pega um pano e se pergunta se isso era sua mesinha de sala. Como ficou macio. É aí que ele vê a luz roxa, e se pergunta se a luz roxa fez as coisas ficar macias. Até a caixa de ferramentas. Assim ele pega um martelo. E pensa que é isso mesmo, a luz roxa faz os itens ficar macios. Assim ele vira. É quando percebe que fez besteira, esqueci que ela estava aqui.
Ela o olhava sem dizer nada. Você, falou ela. Então você também é um emissário escolhido pelo rei malvado. Ele fala que é isso mesmo. Assim ele bota a mão na frente de seu rosto e diz: Eu também sou um subordinado escolhido pelo rei malvado, então é por isso que fenômenos incomuns às vezes acontecem. Ele pensa que o circuito cerebral dessa garota é bem estranho, então acho que posso enganá-la. Assim ela estica a mão e diz: Como colegas emissários do rei malvado, devemos ajudar uns aos outros, então seu apartamento onde você descansa deve ser compartilhado. Ele repete: Como assim compartilhamento de apartamento? Assim ele diz como uma garota pode ficar com. Antes de ele terminar, ela saiu. Ele a chama dizendo que ainda não concordou. Ele pensa que é melhor esquecê-la, tem algo mais importante agora. E pensa que deve pensar como se ativa a luz roxa. E fala que essa luz é capaz de tornar as coisas mais macias. E pensa que parece que ele possui mais tipos de luzes do que achava. A luz roxa apareceu quando eu tropecei no cabo e quase bati na mesinha. Tenho que tentar relembrar a sensação daquele momento. É quando ele abre os olhos e vê a luz roxa. Ele fala que não acredita que funcionou de primeira. Assim ele pega um cabo, e conclui que também afeta os cabos. Assim ele pega uma faca. E pensa que é bom experimentar em outras coisas. Funciona em aço também, disse ele. A faca continuou derretendo, ele pensa que parece gelatina. Assim um tempo se passa. Ele pensa que quanto mais tempo fica com a luz roxa nas coisas, mais derretida vão ficando. Fora isso, não há outras mudanças. E pensa que esse efeito é praticamente inútil. E se eu combinar dois tipos diferentes de luzes? Assim ele pega a faca e usa o roxo e o verde. Uma explosão pequena acontece, depois apareceu uma faca. Ele fala que parece que a faca voltou ao normal. Com isso, ele pega um papel para testar. Ele pensa que é melhor do que esperava, pois ele pode alterar a resistência do item quando as duas cores são combinadas. Além disso, a resistência vai ao extremo. Assim ele faz força e diz que é bem duro. Assim alguém andava e perguntava se o irmão planeja entregar todos os recursos. O outro diz que só um otário faria isso, e diz que nem tem o suficiente para ele. Assim ele diz que se eles entregarem a comida terão que dividir com as mulheres e os idosos, e pergunta por que farão aquilo. O outro diz que eles terão que manter aquilo em segredo, pois se alguém descobrir eles estarão ferrados. Um deles diz para o outro olhar para trás rápido. O outro olha. E diz que parece que a parede está se contorcendo. De repente uma cara aparece. E vai até bem perto dele. Ele se afasta tentando entender o que era aquilo. Os dois diz que é um fantasma, e que é melhor eles saírem dali. Assim eles correm, falando que esse lugar é assombrado. Assim ele para e diz que não consegue respirar. Ele se mexe e retira a cabeça. Ele fala que aplicar aquilo em uma parede inteira é bem cansativo. Assim ele junta as duas cores, e uma explosão acontece. Ele diz que isso é bem cansativo. Assim ele pega um martelo. E diz que o próximo passo é testar a resistência. Assim ele começa a dar martelada na parede. Com isso um tempo passa. Ele estava bem cansado. O prota diz que aquela parede é dura ao extremo. Eu já dei várias marteladas e não consegui nem raspar a superfície da parede. Assim vamos ao estacionamento. Alguém botava uma bolsa. Assim ele diz que muitos proprietários estão basicamente sem comida, então só conseguiu trazer esses recursos. Quando ele estava saindo, alguém botou a mão em seu ombro dele. Logo ele é tacado no chão. Assim o cara manda ele falar onde ele escondeu os outros suprimentos. Ele diz que não tem ninguém escondendo o suprimento, e que tudo que pegou está ali. Ele manda ele parar de mentir,
e diz que viu ele carregando 3 sacolas grandes de comida há um tempo atrás, mas ele agora tá entregando só uma sacola. O cara falou que aquilo doía e diz que ele deve ter visto errado. Então você ainda se faz de doido, parece que vou ter que te dar uma surra para você ser honesto. É nessa hora que alguém segura em seu ombro. Ele fala, Senhor Jean, por que o senhor está aqui? Jean diz para ele deixar o cara ir primeiro, e depois vão conversar se houver algum problema. Ele fala que o sujeito está escondendo comida secretamente em vez de distribuir para todos. Jean disse que sabe, e pede para ele deixar aquele assunto com ele. Ele concorda. Então solta o cara, e diz que só está fazendo aquilo por causa do Sr. Jean. O cara tosse, quando abre o olho vê uma mão. Jean pergunta se ele está bem. Assim vemos 2 bolsas. Ele pede desculpas, e diz que são 5 em sua casa, e que a comida distribuída realmente não é suficiente. Assim Jean coloca uma caixa em sua mão e diz que está a sua parte de hoje, e que ele pode ficar. Ele chama por Jean e pergunta o que ele está fazendo. Ele diz que regras são regras, então deve entregar as coisas que coletou e depois receber a sua parte de acordo com o número de pessoas em sua casa. Mas eu também entendo suas dificuldades. Assim ele diz para ele trazer os recursos de volta rapidamente. Ele agradece e diz que se ele tiver algo que precise no futuro, ele estará à sua disposição. O Jean diz para ele avisar se precisar de algo. Assim ele pega as bolsas e diz que todos devem receber seus recursos e voltar para casa. A multidão concorda. Um deles pergunta ao Jean como ele conseguiu que ele entregasse as coisas que tinha escondido. O outro diz que é isso mesmo, ele entregou tão voluntariamente de uma hora para outra. Além disso, porque o Sr. Jean deu as suas coisas para ele. Jean diz que não fez nada demais, só o fez entender um certo princípio. Eles perguntaram que princípio seria esse. Na história de um país, foram vários os momentos em que ocorreram motins devido aos confrontos de benefícios. Mas a natureza desse tumulto foi definida como um comportamento social coletivo. Contanto que você não seja preso no local, os participantes não serão condenados. Então tudo o que fiz foi informá-lo que, se ele quebrar regras, o coletivo não irá mais acomodá-lo, então ele se tornará nada além de um ladrão. Ele falou que não vai falar que ele será tratado pelas leis depois que o desastre acabar, mas sim antes mesmo disso, ele terá que enfrentar a vingança dos donos de quem roubou. Assim eles entenderam. O tio Liu observava de longe. E pensa que dentro de um grupo de desordeiros, há sempre um líder que lidera suas ações. E que heróis sempre surgiram em tempos difíceis, e pelo que vejo esse não é um simples garoto. Assim vamos para outro lugar. O prota estava dando martelada na janela para testar a resistência. Assim pensa que agora toda a casa está reforçada, e a verificação de resistência também tá ok. Assim alguém bate na porta. O prota pensou que poderiam ser aqueles vizinhos novamente. Assim ele pergunta quem seria. Oi Han Feng, sou eu a Isiona. E esse foi o vídeo. Quem gostou já vai deixando aquele like e se inscreva. Até a próxima.